vocês estiveram lá, né, naquele momento ali individual de cada personagem, se confrontando ali com os pesadelos, com os sonhos de cada personagem, né? Com as ambições ali que os personagens almejaram e foram confrontados com um misterioso homem falando uma língua desconhecida com vocês, que no momento em que tocou a testa de vocês acordaram. Eterna Tormenta e Noite Perdida, vocês estão ali dentro d'água. Uhum. Vocês... tá tudo escuro, muito escuro, muito escuro. A água tá geladíssima, como se fosse uma água de região de inverno congelante, assim, né? Tipo um Canadá, por exemplo, ali, casquinha de gelo na água. E tá muito fria. E, assim, parece água. Vocês estavam caindo de uma cachoeira. Tipo, lembrança real de vocês, né? Parece água, só que é mais denso do que a água normal, assim, né? É mais... eu não sei explicar fisicamente o negócio, mas não é a água, assim, sabe? Uma coisa parece mais grossa, assim, mais Tipo gelatinosa, sei lá. óleo, assim. Isso. Entendi. É mais viscoso. Mais denso, então assim, é mais difícil a movimentação ali dentro e tudo mais. É mais pesada. E vocês estão ali, e começando a já dar uma certa falta de ar, né? Que vocês recobraram a consciência assim do nada. Vocês conseguem se ver, mas não veem o resto da matilha. Os outros 3 não estão à vista. Puta O líquido é escuro? Sabe aquela, tipo uma água barrenta, sabe? Mas incrivelmente vocês conseguem se ver, apesar desse líquido dentro. Não tem nenhuma... continua naquelas características, sabe, da Zona Morta. Aquela coisa de não ter uma fonte de luz, assim, que vocês conseguem determinar, mas que ainda assim vocês conseguem ver as coisas ali dentro. Eu vou nadar até onde tá o boliviano, o fajuto lá. Eu ia tentar nadar pra uma borda, assim, pra uma margem, alguma coisa parecida. Uhum. Se possível, com todo o meu Athletic Zoom. Mas uma certa dificuldade, né? Pela densidade ali do líquido e tudo, vocês conseguem se arrastar até o que parece ser a margem. E alguma coisa mais sólida, assim, vocês conseguem se puxar, se colocar para fora. Esse líquido tá tomando conta do corpo de vocês, assim, e tampando os olhos, então não é possível abrir os olhos, assim, né, fora da água e enxergar, porque ele tipo, vai arder os olhos, assim, tá? Sabe, tipo água com sabão, quando ela cai no olho que você não consegue abrir, que arde. Essa água tá tipo esse efeito, assim, vocês não conseguem abrir de imediato, assim, os olhos, mas estão em algum lugar seco. O ar é frio, não venta, aquele silêncio mortal, não há som de nada, nem da cachoeira provavelmente deve estar próxima, né? Não tem nenhum barulho, nenhum som de água caindo também, ou do rio passando, alguma coisa assim. É um silêncio absoluto. Eu quero ir pra forma lupina. E eu quero, de repente, se puder rolar um instinto primitivo aí, eu quero sentir os cheiros. Tentar me localizar pelo cheiro, já que eu tô com os olhos que eu não posso ver. Na forma lupina eu tenho faro bom, teoricamente. Eu só ia, tipo, me largar assim no chão, tá ligado? Respirando. Até que deu certo.
Eterna Tormenta, você começa a se transformar em Lupina, só que parece que algo está errado. A transformação, ela demora mais tempo do que o que deveria durar, mas você tá se transformando, só que ela parece um tanto quanto dolorida. Tipo, a transformação, ela é uma coisa natural, você não sente, né, os músculos crescendo, diminuindo e tudo mais. E parece que você sente os seus músculos começando a atrofiarem, a encolherem, a enrijecerem. Você parece que vai sentindo os seus dedos encolhendo e afinando para ficar nas patinhas de lobo, assim. Você sente a unha rasgando a carne para vir mais para fora e afinando. E a coluna começando a doer. E, assim, parece que dura uma eternidade. O Noite Perdida, você vê que a transformação ocorreu normal pra ela, tipo assim. Uhum. Foi praticamente instantâneo. Na sua visão, nada de nem reação física dela, assim, esboçando dor ou algo do tipo. Uhum. Mas pra você, o Eterna Tormenta, é como se tivesse durado uma eternidade. A transformação pareceu que durou um século e você conseguiu sentir cada pequeno movimento do seu corpo rumo à transformação em um lobo. E doeu horrores. Uma coisa que quase te enlouqueceu de tanta dor. E aí você tá indo pina e tudo passou. Como se não tivesse doído nada. Mas você se lembra que doeu horrores. Eu travo as patas no chão, assim, sabe? Tipo, afundando a pata, assim. Eu transformar parcial. Ele não me entenderia porque eu tô na forma lupina, né? Mas ele é garou, ele entenderia? Língua garou? Entenderia, né? Uhum. Boliviano! Tem alguma coisa errada! Eu tava, tipo, deitado assim, tá ligado? Eu só levanto e sento olhando pra Eterna Tormenta. O que houve? A transformação dói. Leva muito tempo. Eu ainda tô respirando fundo assim, tipo, olho pra cima. Pareceu normal pra mim. Mas aí, tipo, eu levanto e chego perto dela, assim, pra olhar melhor, tá ligado? Tirando. Assim, você não consegue vê-la nitidamente, né? Até eu te falei que você não viu a reação dela, mas eu esqueci que vocês não estão conseguindo enxergar direito. Abrir os olhos. Então, assim, você não vê ela nitidamente tudo, mas você não consegue sentir nada de anormal ali por perto. Tipo, o anormal seria o estar ali, porque o ar tá parado, muito frio, um silêncio mortal. Tipo, não tem um grilo, por exemplo, fazendo um barulho, ou o som da água caindo ou correndo próximo a vocês, que deveria ter um barulho, por mínimo que seja, né, da água se movimentando. Uhum. Não tem nada. É o mais anormal. Uhum. Cara, eu só pergunto assim, tu tá bem agora? Tá sentindo alguma coisa? Não consigo ver. Você tá vendo alguma coisa? Não, eu acho que a gente ainda tá na zona morta, na verdade. Droga. Eu me viro, eu vou fazer um uivo, eu quero chamar os outros, porque os outros não saíram ainda, né? Não escutei a voz dos outros. Uhum. Vou ir lá. Você vê o Bobocas! O equivalente ao... Você vê que a Eterna Tormenta faz um uivo de convocação para reunir os companheiros. Uhum. Nada. O uivo ecoa? Ou eu não escuto nada? Porque não tinha nem barulho da água, né? A gente saiu da Isso, água. aham. O Você uivo diz tipo um ecoa? retorno do som assim? É. Não.
Escutou, boliviano? Sabe que eu sou chileno, né? Camilo, Tomaro. Olha só, falsificado. Mas Você eu escutou? escutei. Eu escutei, sim. Não. Vou fazer de novo. Boliviano! Aí fica assim, tipo. Não tem nada. Escutou? Sim, eu percebi o que ela tava tentando me dizer. Você é inteligente, né? Você provavelmente perceberia. Eu sou só o Hagabashi tirando com a sua cara. É, eu vou. Tem inteligência 2, assim, né? Não. Gaia olhou pra esse Teurge e falou: não. Bom, Ah, Noite Eterna. Você. Noite escuta- perdida. Perdão. é o impuro. Noite Noite Perdida, eterna. você. Noite eterna e perdida você- tormenta voltam. Tá cá. Hoje é isso. Cadê? Muda nossos nomes lá, Douglas, por favor. Você ouve a voz daquela pessoa novamente. Uhum. A poucos metros de você, assim. Na direção de onde você saiu. Tipo, vamos supor, você subiu, né, pro lugar seco. Então, essa direção que você fez pra subir, pra frente dela, assim, você ouve a voz te chamando. Uhum. Cara, eu coço, respiro fundo, assim, né? Acho que é melhor a gente sair daqui. Eterna Tormenta. Vamos margear o rio mais um pouco aqui, ver se a gente consegue ver os outros. Vê? Você tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tá. Cheirar, ouvir, cachai. Sim, claro. Boliviano, bora. Pero no mucho. Pero no mucho. Essa noite. Eu não vou na direção da voz que eu ouvi, eu vou, tipo, continuar na margem do rio, assim. Eu vou tentar fazer pelo olfato mesmo, vou tentar direcionar, tipo, se eu sentir cheiro... Tem cheiro, além daquele cheiro horrível que a gente tinha no começo, tem algum cheiro diferente? Agora que você tenta cheirar, quando você fareja, todos os seus sentidos ao mesmo tempo só te indicam uma coisa: perigo. Tá, caralho. Eu Paraguai pra forma de combate. Você vê Noite Eterna que ela assume a forma de combate. Uhum. Eu vou pra minha forma de combate também. Uma pergunta, a gente chegou a recuperar a Gnose e a Fúria? Não. Eu não lembro com quanto que eu tava, pra falar a verdade. 0. Tava com 0, então eu tenho que testar. Mas, não, peraí, tem fúria. Ou tá 0 de gnose ou tá 0 de fúria? Os dois, não? Quando vocês caíram do... Se a gente tá com 0 Vocês dos estavam dois. gastaram Não pode tá batalha 0 na dos dois, batalha. senão... Não pode tá 0 dos dois, senão a gente perde o lobo. Eu acho que eu não Não, tava mas com... vocês ainda conseguiram transformar. Com 0 de gnose e 0 de fúria? Certo. Tá que o pariu. Eu vou ficar de costas. E novamente, tá, o Eterna Tormenta, aquela mesma sensação, tá? Você sentiu, só que dessa vez agora os seus músculos todos esticando, se alongando, os seus ossos crescendo e a sua o seu rosto, né, tomando a feição, esticando o focinho pra frente, os dentes crescendo, e você conseguiu sentir a dor de toda a transformação pra sua forma Crinos. A gente tá com os fetiches, só pra saber? Um tinha quebrado. O meu eu não tinha usado ainda. Alguém tinha quebrado um. O que tinha quebrado de alguém? Eu não lembro. Alguma coisa tinha quebrado. O meu fetiche eu nem cheguei a usar. Ou foi né, no cara? sonho que quebrou?
Foi na ilusão. Foi na ilusão, né? Eu não me lembro. Também Mas, não tô lembrando agora. O que eu vou Assim, fazer? as tatuagens você sente, mas Tá. O que eu você vou não tá, fazer? tipo, empunhado com nenhum ainda, né, no caso. Nenhum ainda. É. Eu vou. Tá. Ai, meu Deus. Eu vou. Assim que ele transformar. Você vai querer rolar iniciativa? Alguma coisa? Não. Não? Eu vou. Para. Tá. Eu vou. Eu tô na forma de combate antes que ele, né? Eu passei pra Aham. forma de combate antes. Eu vou. Com as minhas garras. Eu vou pegar ele de costas, assim, sabe? Com as garras na garganta, assim. De uma vez. Pode rolar. Iniciativa? O que eu rolo? A iniciativa. Ai, meu Deus. Não faz isso comigo. Um D10 mais raciocínio e prontidão? Isso. Vai lá, Raulzito. Um D10 mais raciocínio, Botou mais aqui prontidão. initiative, acho que funciona. Ah, tem isso? Baixo. Iniciativa 13. Peraí Como que eu vou usar? tava com a forma crino selecionado, acho que eu rolo com a forma hominídeo, né? Que é a que eu tava. Isso. Uhum. Então é 11. Ok. Vamos rolar aqui, peraí. Assim que eu achar. Iniciativa. Puta que pariu! Como assim? Você vê, Noite Perdida, que no que a Eterna Tormenta se transforma na forma crinos dela, né? No que ela crina, ela já crina te atacando. Caralho. Cara, eu não vou atacar a Eterna Tormenta, eu vou só esquivar na medida do possível. Uhum. Pode rolar seu ataque então, Eterna Tormenta. Porque o Noite Perdida vai Vai só esquivar. esquivar. Uhum. Tá. Esquivar é destreza e. Ele tá de costa pra mim, né? Isso Destreza diminui... mais esquiva. Eu tô nas costas dele, isso diminui dificuldade, né? A dificuldade sua ou dele? A minha de atacar ele. Mas você tá dando um ataque mirado no pescoço, né? Então, aumenta a dificuldade, mas Ah, aí sim, tem o aham. redutor porque ele tá de costas, né? Sim, ele tem uma dificuldade maior na esquiva porque ele tá pegando de surpresa, né? Não tem esquiva nessa ficha, eu acho. Não, Não, Athletics. a esquiva é uma rolagem. É destreza Ah, e desculpa, no atributo, esportes. né? Eu rolaria com... Eu rolo esquiva com destreza e esportes. Pode ser destreza e briga também, depende do narrador daí. Sim. O que você tiver mais alto, você pode usar pra fazer sua esquiva. Briga 2. Mas eu não tenho dado muito alto também, eu sou um ragabaixo. Aí, ó. Um sucesso. 2, dependendo do narrador, né? Tô mirando na garganta. Mas é menos 3 pelas costas, né? 4. Caralho. Quer dizer, tá dificuldade 6 aqui, né? Não sei se é isso. Uhum. Mas o De qualquer ataque maneira. sai no 0 a 0. Uhum. Você, a cena, né? Ela crina e te desfere um ataque, você vê que mortal. Ela já foi na fúria pra te matar mesmo. E você dá aquela, né, no instinto reflexivo ali, que você notou a movimentação errada, você só daquela saída de lado assim, cara, passou de raspão assim, ó. Você sentiu a garra dela passando pelo cabelinho da sua garganta, assim, ó. Cortou um pelinho, tá ligado? Assim, fez a barba na garganta. O olho arregalado desse tamanho assim, tá ligado? Eu, tipo, dou uns passos pra trás e levanto o braço assim na frente. Calma. Aonde estão, dançarino? Do que tu tá falando exatamente? Aonde estão
Aonde estão os outros? Aonde está a Galhard? Aonde está o quebra-ossos? Eu não sei, eu tava querendo encontrar eles também. Eu sinto a destruidora sobre você. Vou me aproximando assim, sabe? Não. Tá! Tá! Intimidando, porque eu porra nenhuma. Batendo pé assim. Bah! Uhum. Eu vou dar aquela rosnada assim, ó. Fale, dançarino! Engulo em seco, assim, tá ligado? Eu não sei, eu juro que eu não sei. Eu tô atrás deles, a gente vai sair disso junto, eu assim espero. A gente teve alguns empecilhos, assim, uns percalços pelo caminho, mas eu acredito que vai estar tudo bem no final, né? Gaia tá do nosso lado. Empecilhos? Empecilhos! Gaia certamente acertou no seu nome. Você é um perdido! Acha que eu não sinto? Eu vou me aproximando cada vez mais assim, agora eu chego bem perto do rosto dele, rosnando. Uhum. Eu sinto! Eu sinto sobre você! Vai fazer alguma coisa? Cara, eu tô, tipo, só recuando, assim, e desviando o olhar, assim, sabe? Vocês estão ali se fintando. Uhum. O que você fez? Por que cheira desse jeito? Cara, eu tipo, eu dou um passo pra trás um pouco mais vigoroso, assim, me desvencilhando, sabe? E daí eu digo, Eterna Tormenta, não tá em plena consciência. E eu não quero lutar contigo. Prefere que eu veja? Prefere que eu veja, Deruge? Você já ouviu sobre os Senhores das Sombras? Sabe que nós podemos ver através dos olhos que estão nos céus. E ao céu, meu amigo, ao céu nada escapa. No que ela fala isso, que você sente um arrepio assim na espinha Uhum. da ameaça da Senhora das Sombras, vocês notam uma coisa. Pela primeira vez vocês ouvem um barulho. Uhum. Um granado, eu acho, não sei, Grasnado? grasnado de corvo Uhum. passando por cima assim. E ele Escutou, pousa Teurge? próximo de vocês assim. Ele dá aquela batida de asa assim, né? Daquela farfalhada, né? Uhum. E ele olha assim, parece que ele olha fixamente pra vocês dois assim. Uhum. Eu não tô vendo, então. A gente tá É. cego. Parece que ele olha pra vocês dois fixamente, assim, vocês se sentem observados, né? E ouvem novamente o grasnado. Eu seguro assim nele, não pra atacar, se ele permite, eu vou segurar assim, tipo, o pelo dele só me aproximando assim. Uhum. Escute, Teurge. Até mesmo na Zona Morta, o Pai Trovão está. Diga! Diga o que fez, Teurge! De novo, eu não fiz nada. Você pode me dizer, ou dirá o Corvo, e eu garanto. Foi, O Corvo não vai ser tão bonzinho quanto eu. foi só um engano. Um engano? Qual engano? Diga, diga, diga! Diga, eu vou ficar. Diga, diga! Diga, diga, diga! Abra a boca, boliviano! Abra a boca! Diga! Tipo. Você sente seu olho se recuperando, Noite Eterna. Uhum. Perdido. Gente! Perdi tormenta. Tem que ter essa mudança. Tem que ter, com certeza. Uhum. Cara, eu tô nervoso, assim, sabe? Tipo, ansioso. Uhum. Porque o Noite Perdida, né? Ele não é um lutador. Ele sabe que se ele for lutar com a Eterna
Tormenta, ele provavelmente vai apanhar pra caralho, assim. Então eu tô tentando ganhar tempo pra fugir, tá ligado? Sim. Tá, assim, eu confesso, eu não sei o caminho, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu juro que eu não fiz mal, tô tentando tirar a gente daqui. E a gente vai conseguir, a gente vai trabalhar junto, beleza? Não, Teuge. Sente. Sente pousar sobre você o olhar dos corvos, dos filhos do trovão. Você sabe o que fez de errado e sabe que está mentindo! Você sente, Atahualpa, o peso do julgamento. Uhum. Eu sei. Como é que é? Eterna tormenta. Eu sei. Você sente Eu sei. a tô sua tentando visão melhorar. voltando. Uhum. Pode falar. A Eterna Tormenta sente a visão dela Eu melhorando. tô em cima dele ali. Uhum. Você vê as palavras dele. Ele parece sincero. Uhum. No entanto, Ele tá muito nervoso. Ele tá muito nervoso. Uhum. Não, eu tô. Tipo, muito provavelmente triste e atormentado pela culpa, assim, tá ligado? Eu só. Não quero admitir, né? Porque. Enfim. O Noite Perdida, ele se envergonha profundamente dos pecados dele do passado. Então. Não quer admitir, mas assim, a cara dele entrega um pouco, sabe? Diga ao pai. Diga ao pai e quem sabe a destruidora sobre você sairá. Esse cheiro será substituído pelo trovão. Abra o seu coração. Eu vou botar a garra assim, vou fazer pra baixo assim. Com a garra. Uhum. Eu vou literalmente tentar abrir o tórax dele assim. Uhum. você vai reagir pra tentar se esquivar ou vai permitir? Eu consigo evitar isso? Você pode tentar se desvencilhar dela. Eu vou fazer isso então, eu vou dar um passo pra trás, assim. Peraí. Tu tá me acusando, Eterna Tormenta? Mas. Quem garante que não foi tu que sumiu com os nossos companheiros? Vai jogar essa no Hagabashi? Tem certeza? Claro. Claro. Sim, desde que a gente chegou aqui, tu tava estranho. O corvo parecendo concordar com o Noite Perdida. Quase foi Eterna de novo. O corvo. Peraí. Concordar com ele? Com o. É assim, logo no que ele falou, o corvo grasnou. Dá pra entender o que o corvo tá falando? Não. Mas parece que. Eu sinto que sim, né? Que ele está. Sabe aquela coisa assim que quando acontece muito com o cachorro? Que tá tendo uma discussão assim, aí duas pessoas falando, um lado fala, o lado acaba de falar, o cachorro vai e fala junto. E sempre de um lado só, que é como se ele endossasse um lado da briga. O corvo fez mais ou menos isso. No que o Noite Perdida acabou de falar, ele grasnou junto. Que é como se ele tivesse comprado o lado do Noite Perdida na discussão, vamos colocar assim. Caralho. Você não entende e nem Sim. quer dizer assim, nossa, é um totem corvo que tá falando que ele tá certo. Não tem essa relação assim. É como se ele tivesse só... concordou com... Falou logo em seguida do Noite Perdida, né, no caso. Quando eu escuto o corvo, eu recuo levemente, assim, eu paro de fingir sobre ele. Não. Canção das Estrelas é como uma irmã pra mim. Você chegou com esse papo bobo aqui. Você nos trouxe para a morte. E você, seu paraguaio falsificado, é quem está cheirando a Wyrm.
Olha, não tem nada errado com o meu cheiro. Mas, Eu tomo banho. Cadê o Douglas pra fazer essa piada, velho? Cadê? uhum, Logo quando a gente precisa. Né? mas eu lembro bem, tava eu e a Nossa Cidade das Estrelas fazendo ritual lá. O Pena Trovão e o Quebra-Ossos brigando com aquele monstro, e tu tava fazendo o que nessa hora? Tu sumiu e deixou a gente aqui. Eu estava lá dentro daquela. Eu não devo explicações a você. Não sou eu que estou fedendo ao Wyrm. É você. Transgressor. Está em qual círculo? Hã? É o segundo? O terceiro? Há de corromper uma terra? Há de dançar outros como você? Olha a discussão ficando acalorada. Uhum. Não é nada disso. Então o que é? Conte-me. Acha que eu não sinto a culpa daqui? Eu sinto a destruidora sobre você. Eu sinto a destruidora impregnada na sua culpa. Como tu entende tanto sobre o Wyrm, afinal? Ora, eu sou um guerreiro de Gaia, filha do trovão. E lembra, aos céus nada escapa. Certamente não um teurge falsificado. Certamente não um teurge na terceira, quarta espiral. Vai chegar aonde? Aos pés de Zizak. Vai acordar a fera que dorme embaixo do Brasil? Vai transformar essas terras em um mar de mortos? No que ela falou isso, o Uhum. corvo deu um estrondo, grasnou muito alto e levantou voo. Vocês veem o corvo voando. No que o corvo, né, chamou a atenção de vocês ali de leve, os dois olharam pro corvo assim de relance. Quando vocês olharam de frente um pro outro novamente, aquele homem tava de frente de vocês. E ele tava trajando uma espécie de tanga de pele de tigre. Tipo uma tanguinha do Tarzan, assim. Uhum. Seria uma vestimenta ali de tapa-sexo da cultura africana, no caso. Imagino que O feito de bárbaro, pele. né? O É, bárbaro. Uhum. A imagino tanguinha que de feito, texugo. tipo isso. No caso ali é de pele de tigre. De né, pantera. Não, no Brasil tem No onça Brasil tem pintada, onça. né? Então, de onça. De pele de onça, assim, com uma lança na mão direita, né? Carregando uma lança longa. Com a ponta não é de metal, ela é de lascas de osso. Não, de lascas de pedra. Tipo da época ali da Paleolítica, eu acho, quando começou a fazer arma de pedra lascada, né? Era aquela ponta de lança de pedra lascada. Não era nem polida a pedra ainda. Uma pedra lascada no formato triangular, assim, presa na ponta da lança. Amarrada com cordas de cipó. Algumas penas penduradas próximas da ponta. O cajado da lança não é uma madeira lisa, bonita, feita, não. É um tronco de árvore, um galho, um pedaço de galho de árvore meio tortuoso. Sem nenhum tipo de polimento, mas grande o suficiente para ser da altura do homem, que parece ter quase seus 2 metros de altura. A pele muito preta, muito negra, aquela, né, melanina como se tivesse sido mais densa do que o ébano ainda. E os olhos muito profundos ali, muito chamativos. O branco ali, a íris, né, esse colorido do olho, bem cor de amêndoa, um amêndoa clarinho, assim, puxando pro claro, sabe, pro brilhante. O cabelo bem curtinho, bem próximo, assim, quase raspado.
E tirando a tanguinha e a lança com o escudo é de madeira, né? Tudo de madeira, assim, cravejado, amarrado com cipós. Tem alguns desenhos, parece que com aquele negócio que os indígenas brasileiros usam pra pintar a pele, tipo, desenhando no escudo, assim, maior parte de vermelho. E ele não usa nada. E ele só olhou pra vocês, assim. Ele só tá entre vocês dois. Ele olha pra um assim, olha pro outro. E tá entre vocês dois. Aí ele fala assim: Awon Omo Wewe Paijá. E só balança a cabeça assim, como se fosse em negativa. Ele tá dizendo que a gente não deve brigar. Eu desisto. Falo com convicção, né? Né? E volta à forma hominídea, né? Ah, você volta pra forma hominídea? Uhum. Pô. No que o Noite Perdida volta pra forma hominídea e fala isso, ele olha pro Noite Perdida assim, faz uma reverência com a cabeça e olha pra Eterna Tormenta. Atilati Ropeu Iekio Jewon Alabojuto. Eu volto pra forma hominídea, porque eu vi que ele complaceu com a forma hominídea. Eu volto pra forma hominídea e falo, esse pesadelo foi você, né? Ele tá testando. Ele olha pra você assim, ele abaixa a cabeça numa reverência. Onilolati Hati. Onilolati Hanti Ohun Gibogbo. A gente perdeu a Galahad. Será que rola uma legenda? Ele olha pra você assim. Mojeiranti Tigbogbo Enianti Oku. Eu coloco a cabeça assim pra olhar pro Noite Perdida, né? Eu vou arrancar a língua desse cara. Peraí, tem um sentido no que ele tá falando. Eu só não peguei direito aqui. Eu tô falando, o ocultismo é 0, mas a malandragem é alta, cara. Pero que sim, pero que não. Ele olha pra vocês assim. Bate no peito com a lança. Emini Mokole Lati Minas Gerais. Atipe Moa Nibilati Dahum Ipe Capibará. Capivara! O espírito da capivara. Aí, quando vocês falam, né, a capivara, ele olha pra vocês dois assim, balança com a cabeça. Um minutinho. Uhum. Aí ele balança com a cabeça assim, e ele fala com vocês assim: Capibará! Ele, na verdade, ele coloca a lança e o escudo no chão. Uhum. Ele se ajoelha, coloca as mãos assim, ele se ajoelha, senta sobre o calcanhar, né, na posição de ficar sentado no joelho assim, tipo o japonês, coloca as mãos sobre a coxa, coloca a mão na terra, abaixa a cabeça encostando na terra assim, levanta. Eu vou imitar ele, tá? Ele olha pro céu. Capibará, Jouohan, Wa Lowoni Bai. Capibará, Jouohan, Wa Lowoni Bai. E aí ele fala pela terceira vez. Eu vou imitar ele. Falar a mesma coisa? Uhum. Tipo, fazer ajoelhar no chão ali, sentar nos calcanhares, fazer reverência e tentar falar as mesmas palavras que eu tô ouvindo, assim.
Aí ele fala pela terceira vez. Uhum. Capibara, Jowohan, wo Louini momento. Aí você já ouviu na última palavra o que ele tá falando, né? Uhum. Aí ele fala: Capibara, por favor, ajuda nesse momento. Vocês entendem? Ei, viu? Ele fala Sim. português. Não falar sua língua. É uma benção da Capibara capivara. ajudar. Vocês veem que assim, ele aparentemente, né, fala uma língua tão diferente, vamos colocar assim, da língua que vocês falam, que mesmo na tradução ali via vínculo telepático do totem, vocês não conseguem compreender 100% do que ele fala, como se fosse, né, a tradução ali para sua língua normal nativa. Então tem essa coisa assim de uma palavra ou outra aparece na língua nativa dele, ou ser meio Yoda em algumas coisas assim, por exemplo, né, em sentido invertido, em palavra, em conjugação em tempo verbal diferenciado, porque é uma língua morta antes do português surgir. Então, a gente tá, assim, no caso, né, para quem estiver acompanhando e tudo, estiver usando, eu tô usando o Google Tradutor para usar palavras do Yorubá para ilustrar esse idioma que ele tá falando. A minha pronúncia, obviamente, não deve estar correta, porque eu tô puxando do tradutor aqui. E a ideia é que ele tá usando uma língua que é mais antiga até do que o Yorubá ainda. Mas, como, né, seria muito difícil achar uma língua assim, e traduzir tudo e coisa e tal, estamos usando o Yorubá. Mas a ideia para os personagens é que essa língua ela é mais antiga do que o português, então algumas coisas do que se falava e a forma como se fala e o que se expressa dessa língua não tem uma correlação no português. Então, por isso essa diferença ali no que ele falar com vocês, nessa forma que ele vai estar usando para ilustrar essa diferença linguística aí, que nem o vínculo telepático da capivara consegue traduzir 100% a língua. E aí vocês então estão nessa situação, né? Vocês estão conseguindo entender agora o que ele estava falando. Antes era uma língua totalmente desconhecida, agora vocês estão conseguindo entender uma palavra ou outra do que esse homem está falando com vocês, né? Fala, devolva os nossos amigos e nós podemos pensar em ajudar. Ele olha para você assim, com um olhar assim meio de raiva, né? Eu olho pra Eterna Tormenta, assim, olho pra essa pessoa. Digo, nós perdemos nossos amigos. Ela está muito afetada ainda com a situação. Você vê que ele olha pra você assim, sempre assim, filhos de Ozupá acham que são melhores, acham que podem tudo, mas Mocolé lembra, Mocolé memória, eu memória de todos que morreram, último Mocolé. A Eterna também começa a rir, velho. Eu tô caralho. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Incrível, maravilhoso. Um paraguaio dançarino. Não temos mais o Aurum aqui, muito menos a Galliard. O Caramelo só Deus sabe onde foi parar. E agora o que me sobra? Olha só que incrível. Obrigado, Capivara. Olha só, eu vou falar uma vez só, tá? Vocês querem a nossa ajuda? Nós viemos aqui, nós passamos por tudo, inclusive pela almôndega de mortos. Nós fizemos muito, entregamos nossa essência, a nossa vida literalmente pra isso aqui. Então, ao invés de ficar apontando o dedinho pra mim, falando que nós nos achamos os melhores,
Eu só quero os nossos amigos de volta. Quando todos estiverem aqui, nós podemos pensar em ajudar os Mocolé, porque se bem me lembro, nenhum irmão meu sobreviveu quando foi atrás do grande dragão na montanha. Eu tenho história Carol. Você vê que ele olha pra você Gabacha assim. formada. Você vê que ele olha pra você assim. História errada você conhecer. Memória de todos os mortos. Você precisa conhecer. Você vê que ele abaixa, ele coloca a lança no chão assim. E ele começa a fazer uns desenhos no chão. Com a mão assim. E na hora que ele se levanta, ele bate com a mão assim. Faz uns gestos. Noite Perdida, você sabe que ele tá fazendo um ritual. Você reconhece ali os movimentos e tudo mais. Você não conhece o ritual, mas você sabe que é uma coisa ritualística que ele tá realizando ali no momento. E ele começa a fazer ele assim, você vê que os símbolos que ele começou a desenhar no chão começam a brilhar. No que ele pega, se levanta. Se lembrar, irão vocês. Porque Capivara de ajuda precisa. Conselho Verde, Capivara chamou. Os filhos... Como é que fala? Os filhos de Ozupá. Conselho Verde vai ajudar. Porque Capivara pediu. Mas primeiro, a memória vocês vão conhecer. E ele pega e bate no chão. Em cima do símbolo. No que ele bate em cima do símbolo, dá um clarão. Uma luz muito forte, assim, muito cegante. Cegante. E morremos. Ei, gente, acabou a temporada. Obrigada. Nisso, a luz dá cegante, assim, vocês começam a enxergar, vocês estão na savana africana, aparentemente, em algum lugar assim da África. Pela geografia, né? Vocês identificam que é um lugar africano porque vocês já viram a África em filmes, em outros lugares, e vocês vão, ó, aqui tá a África. Só que vocês veem uma aldeia de africanos ali, assim, de equivalentes ali a nativos africanos muito, muito, muito antigos. E de repente chegam algumas pessoas ali armadas com rifles, né, com pólvora e armas de fogo e outros tipos de tecnologia que os primitivos ali não tinham acesso. E vocês veem uma caça deliberada e vocês veem, assim, os fatos vão passando rápido, sabe? Assim, várias cenas, vários momentos. Vocês veem as pessoas sendo escravizadas, sendo arrancadas de suas famílias. Vocês veem crianças sendo arrancadas das suas famílias, acorrentadas em navios. Vocês veem os navios saindo da África, atravessando o oceano. E vocês veem essas pessoas dentro dos navios sendo chicoteadas, sendo agredidas. Algumas delas morrendo durante o caminho de doenças e sendo simplesmente jogadas ao mar. Elas passando fome, em trabalhos desumanos, tendo que passar horas e horas e horas em esforço físico desumano, em condições extremamente desumanas. Tipo, de 200 pessoas que eles colocavam nessas situações dentro do navio, umas 50 chegavam vivas na costa brasileira. E na costa, aí vocês reconheciam que era a costa brasileira, embora vocês vissem que não existiam as cidades como elas são hoje. As cidades, elas se parecem aquelas cidades históricas antigas de Minas Gerais ali, aqueles prédiozinhos, aquelas coisas do século XVIII, mais antigas ainda. A colonização do Brasil, né? Vocês estão vendo ali indícios da época da colonização, né? E vocês veem esses negros, esses africanos, no caso, né? Descendo do navio, dos 200 que entraram, cerca de 50 que ainda estão vivos, e assim, a pele colada no osso, custando ficar de pé e tudo mais. Depois vocês veem flechas, eles trabalhando em fazendas ao longo do Brasil. Vocês veem
nativos brasileiros sendo caçados também, sendo colocados em trabalhos escravos. Vocês veem algumas das torturas que essas pessoas sofreram nas fazendas de cafezais e ao longo da história do Brasil e tudo mais. Vocês viram como que a cultura foi sendo apagada, né? Como que a língua foi sendo proibida, como que os traços culturais foram sendo proibidos, como que as práticas religiosas foram sendo proibidas e como que foi tudo sendo tirado dessas pessoas. E aí, Eterna Tormenta, você é a primeira a perceber que essas pessoas, algumas eram mocolés que não entraram em batalha porque viram que alguns dos colonizadores eram garous. E eles sabiam que se entrassem em batalha, ninguém sobreviveria. Então, mesmo que em condições podres, os poucos que conseguiram sobreviver foi porque tiveram essa proteção dos outros mocolés. E você reconhece alguns antepassados seus, você vê Pelo preto. alguns antepassados seus. Noite Perdida, você vê algumas pessoas como aquela pessoa agindo ali também, fazendo parte, negociando esses escravos, negociando os navios e agindo como aristocratas, como reis, como diplomatas. Aquela mesma pessoa que do seu segredo, né? Uhum. Você vê pessoas como ela agindo, dominando o cenário político. Você vê Eterna Tormenta. Muitos garous que vieram para o Brasil, tudo que eles fizeram, quantas pessoas eles exterminaram, quantas outras raças eles literalmente exterminaram à toa, de graça, simplesmente porque estavam ali. E você começa a sentir o peso da culpa. Essas memórias, elas vão entrar em você. De cada Senhor das Sombras que já pisou no Brasil e cometeu alguma atrocidade contra os outros seres de Gaia, contra os outros metamorfos, essas memórias vão entrando em você. E elas vão começando a carregar o seu coração com culpa. Noite Perdida, você vai vendo cada garou que já se corrompeu, que já se perdeu, que já agiu contra Gaia, que já se permitiu seu vício. Você vê um relance, um flash de toda a tribo dos Uivadores Brancos pulando dentro da espiral negra. E você começa a ver a dor de um por um, de todos os brancos se tornando negros. Você vê todos eles se enlouquecendo e essa loucura começa a passar para dentro da sua cabeça e você começa a lembrar de tudo que aconteceu. E essas lembranças vão entrando em vocês. É como se vocês estivessem absorvendo essas lembranças. E aí vocês vão vendo toda a formação da história do Brasil e vocês vão vendo outras atrocidades que os garous cometeram ao longo da história, até vocês verem a expulsão dos garous do Brasil. E vocês veem e vocês acordam. E quando vocês acordam assim, vocês estão ofegantes, cansados, a cabeça doendo, o nariz sangrando. E, assim, sabe quando você tá sentindo o maior remorso? Tipo assim, sabe quando você termina aquele relacionamento de anos e tá doendo, e você tá magoado, e brigou com a família, e tomou pau na escola, e perdeu o melhor amigo, e sabe, todos os tipos de pensamentos negativos que podem acontecer, vocês estão sentindo isso tudo ao mesmo tempo acontecendo ali com vocês. E vocês sentem isso assim e tudo, e vocês só ouvem as palmas do Memória de Todos os Mortos, e esse sentimento some como do nada, assim. Mas as memórias, elas se nublam um pouco, mas vocês lembram. Elas não estão dentro de vocês mais, mas é como se fosse um filme que vocês viram há muito tempo, um sonho que vocês tiveram há muito tempo. É aquela lembrança que vocês não sabem se realmente aconteceu ou se foi um sonho recorrente. Sabe, aquelas coisas perdidas no subconsciente? Elas estão ali, vocês sabem que aquilo tudo aconteceu, que aquilo tudo é real, só não tá doendo em vocês mais. Aí ele olha pra vocês assim, agora que vocês se lembram, o que vocês vão fazer? O Edu travou pra mim? E acabamos aí a nossa sessão de hoje. Yeah.
Vamos terminar o que os antepassados começaram, né? Vem você, Bacolé. Vou acabar de matar o resto! Aí é foda. Eu acho que não era essa a intenção, mas Né? tudo bem.